Bom dia, Deus abençoe a sua vida. As misericórdias do Senhor são a razão de nós não sermos consumidos, porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. Nós gostaríamos de hoje, nesse domingo, refletirmos sobre a situação que nós estamos vivendo, o mundo inteiro. Eu digo a situação não só da pandemia, da gripe, mas a situação do homem. Se nós começarmos a lermos os escritos, a Bíblia, principalmente a Torá e o Gênesis, nós vamos ver que a partir do capítulo 4, já no capítulo mesmo 3, quando estavam ali os primeiros seres, Adão e Eva, segundo o relato bíblico, e eles ali então cometem um desvio, uma desobediência naquilo que Deus estava falando para eles não comerem do fruto da árvore, né? Essa analogia aí. E eles desobedecem e depois vão se encontrar com Deus e cada um joga a culpa no outro, até cair a culpa na serpente. Nós já discutimos isso algumas vezes. Depois no capítulo 4 nós temos um homicídio, que o próprio irmão Caim mata Abel. E depois temos um duplo homicídio de um descendente de Caim, que mata dois jovens, né? E também nós temos também algo que era monogâmico, que era o casamento, que se torna algo mais plural, né? O Lameque tem duas esposas. E a partir daqui, desse momento em que entendemos a queda do ser humano, nós vemos o mundo cada vez indo para pior, né? No capítulo 5 aparece então, vai aparecer o Adão e Noé, e no capítulo 6 nós temos algo interessante, porque ele vai dizer aqui, no versículo 5, que Deus viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio, todo o plano, né, do coração. Então Deus se arrepende. Diz que se arrependeu então o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. O texto bíblico diz que Deus não se arrepende, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas como aqui se arrependeu? Não, aqui a verdade aqui seria a palavra que houve uma tristeza, né, no coração de Deus por ter criado o homem, uma tristeza. Porque aí começa no pior aqui, no versículo 11, que a terra estava corrompida à vista de Deus, né? E cheia de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então nós entendemos que a partir desse pensamento vai desenrolar aquele tal famoso dilúvio, para exterminar essa civilização de corrupção, para uma nova civilização a partir de Noé tomar posse da terra. E nós vamos ver que mesmo assim uma nova civilização, no caso, como está aqui no relato bíblico, também vai fazer com que o homem seja corrupto e a maldade cada vez impere mais. Parece-me que isso estava... Eu tenho muito a questão do que está latente, né? Do que está latente na pessoa e o que é demonstrado. E essas situações hoje no mundo estava latente, né? Estava escondido, algo endógeno do ser humano, de dentro dele, porque a Bíblia fala que o homem ele é mau desde o seu nascimento. E o que se prolifera, infelizmente, apesar de toda a tecnologia que trouxe para nós coisas boas, mas parece que o homem, ao invés de ele crescer com a tecnologia, dele suplantar até, ele vai diminuir, ele vai retroceder. E nós vemos então toda essa maldade, todo esse rancor, esse ódio, essa raiva de um ser humano para outro ser humano. Se nós olharmos aqui o texto lá do princípio, do Bereshit, que é o Gênesis, nós vamos ver então que é uma coisa infelizmente normal. Se nós formos até o texto mais para frente, que é a vida de José, você vai ver os irmãos de José cada vez mais piorando o relacionamento entre eles. É interessante porque a coisa foi indo para o buraco abaixo, né? E nós temos aqui, a partir do texto de José, no 37, nós podemos ver que no versículo 4 diz que antes nós sabemos que o Israel, né, que era Jacó, amava mais a José do que os seus irmãos.
e tinha feito para José uma túnica. E no versículo 4 diz que os irmãos, ao verem aquilo, e vendo que o pai amava mais o outro filho, odiaram-no, né? Começaram a odiar, o ódio, e já não lhe podia falar pacificamente. Eles não eram pessoas que não conseguiam conversar com José, não conseguiam ser pacientes com ele, não conseguiam ter uma conversa normal e sempre com raiva. José vai ter então um sonho em relação aos seus irmãos, e no versículo 5 diz que odiaram ainda mais, né? Quer dizer, odiaram e odiaram ainda mais. E depois você vai ver no versículo 8 que tanto mais o odiavam. Tá certo? E depois no versículo 11 diz que tinham ciúmes de José. E isso levou esses irmãos, nós conhecemos a história, a vender José, no início a tentar matá-lo. E depois de matá-lo, tentar vendê-lo, no caso, para uma caravana de ismaelitas. E depois José é vendido no Egito para Potifar. Então nós temos aqui essa situação do homem que nós não deveríamos nos espantarmos com o que acontece hoje, mas nos espantamos com isso. E nós temos então a realidade do que já veio lá de trás, né? Esse fermento maligno dentro do coração do ser humano. Mas é interessante porque nós temos aí pontos, né? Nós temos pinçadas de coisas boas que acontecem, de pessoas que exercem uma misericórdia, uma graça. E então nós vemos então que o mundo também não está assim tão terrível, que é possível mudar essa situação. Mas como é possível mudar, né? É possível mudar com nós, com você, comigo, fazendo aquilo que nós deveríamos fazer. No texto de Mateus, quando Jesus está ali terminando o Sermão do Monte, né? Na verdade o Sermão do Monte ele tem quase 3 capítulos, mas aqui quando ele começa a terminar as bem-aventuranças, porque o Sermão do Monte começa no capítulo 4 e termina no capítulo 7, não é verdade? Mas quando ele está terminando as bem-aventuranças, ele vai dizer para os discípulos e também para o pessoal que está ali ouvindo aquela preleção dele, dizendo o seguinte: vós sois o sal da terra. Vós sois. O sal seria para... Nós não tínhamos, já conversamos sobre isso, não tínhamos geladeiras nem freezer, então nós usávamos, eu digo os nossos antepassados, o sal para poder proteger a carne da podridão. Então nós somos o sal da terra. No sal, você e eu, como assim nós? Nós que ouvimos o que Jesus está tentando nos passar, ensinar, que queremos entender os ensinos dele, o que queremos também praticar o ensino que ele está nos dando. Nós somos o sal da terra. Nós deveríamos então sermos essas pessoas que iria proteger a terra dessa podridão, dessa maldade, desse rancor, dessa mágoa, desse ódio de uns pelos outros, né? Se o sal vier a ser insípido, ou seja, se ele não salgar, como nós podemos restaurar o sabor desse sal? Então nós não podemos nos deixar contaminar por essas situações que se apresentam, de toda essa impiedade, toda essa maldade do ser humano. Então você e eu não devemos nos contaminar para não chegarmos a sermos como uma civilização pré-diluviana, de ter essa maldade cada vez, essa impiedade, essa coisa ruim no mundo inteiro. E também não sermos como os irmãos de José, de nós odiarmos o nosso irmão, cada vez mais. Então para que serve sal que não tem sabor nenhum? Não serve para nada, serve apenas para ser lançado fora e pisado pelos homens. E ele vem com uma outra situação aqui, uma outra metáfora aqui, que vós sois a luz do mundo, né? A luz é para iluminar, né? Luz não traz escuridão. A luz ilumina. Então ele fala que vocês são a luz, vocês sois a luz do mundo. E não se pode esconder uma luz debaixo de um armário. Não se pode esconder essa luz no lugar em que ela não vai iluminar. Então você tem que colocar ela num velador, seria um lugar alto, e ela então expandir a sua luz sobre os cômodos, né, sobre a casa. E ele vai terminar da seguinte forma: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, né? Que você possa brilhar dentro indo ao contrário, né?
remando contra a maré, como diz a Rita ali, remando contra a maré do mundo, que é cada vez mais essa insensibilidade, esse egocentrismo, esse egoísmo do ser humano, somente a ele, né, o egocentrismo dele. E muitas vezes eu gosto de falar dessa questão da síndrome de onipotência, de achar que o ser humano acha que ele é mais importante que tudo. E nós vemos essa situação. Então ele está dizendo, olha, vocês estão vendo o que está acontecendo, mas vocês são diferentes. Vocês são o sal, vocês são a luz. Você, com cada ato de gentileza sua, com cada ato de bondade que você comete, você evita que o mundo seja tragado pelas trevas, né? As trevas que eu digo não é a treva do inferno, não, é a treva da situação mesmo, da escuridão do mundo. Eu lembro do filme que eu assisti, eu gosto muito dessa frase, porque diz que o passado é como um buraco negro, né? Que cada vez que chega perto dele, né? Tá muito perto, ele vai te engolir. Então, se nós deixarmos que a maldade que impera, o ódio, o preconceito, a inimizade, a raiva, o rancor, a mágoa, o egoísmo, o egocentrismo, ele domine a terra inteira, nós também seremos tragados por isso. Então nós temos uma função, aqueles que acreditam, que tentam seguir aquilo que o Mestre, que é Jesus Cristo, está ensinando. Se nós somos discípulos dele, nós temos que seguir aquilo que ele ensina. Então que nós possamos ser luz, que possamos ser sal, que possamos realmente sermos diferentes do que está acontecendo e que nós possamos também usar a nossa vida para sermos abençoadores de outras pessoas. No capítulo de Lucas também, que é uma parte do Sermão do Monte, no capítulo mais ou menos aqui, nós estamos no capítulo de Lucas, vai falar para nós algo interessante, né? É no versículo 47 do capítulo 6. Então, olha só, todo aquele que vem a mim, então que você entende que Jesus é na sua vida, o que Deus é na sua vida, a sua fé, a sua expectativa, o seu alicerce, né? Os seus fundamentos naquilo que Deus é, naquilo que Jesus é, né? Então todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras, mas não é só ouvir as palavras de Jesus, é você praticar, né? Que ouve as minhas palavras e as praticas, eu vou mostrar a vocês quem essa pessoa é. Ele então vai falar dos fundamentos. Então ele vai dizer que aqui é o homem que ouve a palavra dele, e não só ouve, né? Quer dizer, ouve e sai para fora, não. É o que ouve e pratica, que tenta seguir aquilo que o seu mestre está ensinando. Ele vai ser um homem que vai construir uma casa e vai pôr os seus fundamentos e vai cavar o terreno e colocar os seus pilotes, os seus pilastras ali, os seus fundamentos bem alicerçados, né? E vai levantar ali uma casa, e essa casa vai ser atacada por chuva, por vendaval, por tufão e furacão e enchentes, e ela vai permanecer sólida ali, porque os seus fundamentos, eles são sólidos, não vai ser destruída. Esse é o homem que ouve, este é a mulher que ouve também as palavras de Jesus, e não só ouve como pratica. Mas aquele ser humano que ouve e não pratica, ele é semelhante ao contrário, ao homem que vai, ou ser humano que vai fundamentar a sua casa, mas não vai ter buraco, não vai ter o alicerce, não vai ter o pilotes, não vai ter os pilares para sustentar aquela casa, e vai construir ela na areia. E essa casa, então, quando vier o mau tempo, quando vier as chuvas, a tempestade, os ventos fortes, tudo, as enchentes, ela vai ser destruída. Então, se nós entendemos, se nós que dizemos sermos cristãos, que um povo diferenciado, um povo que seria a diferença, que seria a expressão e a representação desse Deus de misericórdia, de amor, a este mundo, nós deveríamos então ser diferentes em relação ao que o mundo nos apresenta. Essa questão todinha de ódio, de rancor, principalmente essa questão de achar que um ser humano achar que ele é melhor que o outro, que ele é superior ao outro, os preconceitos, os racismos, todas essas coisas que estão aí grazando sobre o mundo inteiro, sobre as vidas, nós percebemos que nós podemos ser sal, nós podemos ser luz, nós podemos ser aquele homem que ouviu a palavra de Jesus e não só ouviu, como a praticou também, para que o mundo pudesse e possa ser melhor,
do que ele é, né? Então nós temos aí uma responsabilidade não egoística somente conosco ou com nossos familiares, mas com todo o universo. Nós fazemos parte desse universo, desse cosmos todinho, dessa terra aqui, desse mundo, e nós então fomos chamados para isso, representantes e pessoas que vão expressar o amor de Deus. Então que nós possamos fazer essa reflexão, que muitas vezes a gente quer ouvir a palavra de Deus, ouvir a Bíblia, ouvir os ensinamentos de Jesus, mas só para coisas que venham nos dar, né? Queremos receber apenas, né? Queremos graça, queremos misericórdia, dinheiro e fama e poder e tudo, e às vezes nós temos que entender que nós não é só isso, nós temos algumas, segundo Jesus, algumas obrigações a cumprir em relação à nossa posição neste mundo, em relação não só ao ser humano, mas também em relação à nossa terra mesmo, ao nosso mundo, a destruição das coisas que estão acontecendo, das florestas, dos rios, coisas que nós estamos destruindo e que a terra está gemendo. Nós estamos vendo aí coisas acontecer que nunca vimos, e a terra então geme porque ela quer a manifestação dos filhos que são sal, que são luz, né? Para que ela não seja também destruída. Se nós destruímos a terra, nós destruímos a nós mesmos, né? Se nós destruímos ao nosso irmão, também nós destruímos a nós mesmos. Então que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar esse domingo, sobre a sua casa, sobre a vida de cada um. Hoje nós temos o aniversário da minha irmã, que mora em Taubaté, e também da nossa vizinha, a Cláudia também, e que Deus abençoe a vida delas também, que dê muitos anos de vida longa e próspera, e também que a sua casa também, a de vocês todinhos que estão ouvindo, que compartilham, que participam conosco, possa ser abençoada, que Deus possa estender a mão dele sobre cada um de vocês, sobre seus familiares, sobre o seu lar, e levantar o seu rosto de graça. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti e que te dê paz no seu coração, e uma boa semana que se inicia em nome de Jesus. Amém.